Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 12 ao 21. Assim diz a Palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. A preparação para a Páscoa judaica tinha como momento crucial a ceia, quando o cordeiro era preparado e sacrificado, o cordeiro pascal. Esse ato servia de lembrança do êxodo do Egito, quando os israelitas foram libertados da escravidão, e a salvação dos primogênitos do anjo da morte através do sangue na verga das portas. Enquanto os judeus relembravam as vitórias dadas por Deus no passado com esse ato, Jesus está prestes a iniciar uma nova ceia como memorial de vitória para sempre. Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos pela última vez e depois entrega sua própria vida para salvar a humanidade. Jesus é agora nosso Cordeiro Pascal, aquele que veio nos libertar dos nossos pecados. Jesus deu alguns sinais e instruções a 2 de seus discípulos a fim de prepararem a Páscoa, a ceia da Páscoa. Tudo isso seria feito conforme a tradição judaica que mandava comer a Páscoa dentro dos limites da cidade de Jerusalém. E a data para esse momento está fixada no livro de Números, o dia 14 de Nissan, equivalente a nosso março, abril. Isso está em Números 28, do 16 e 17. Os sinais seriam um homem carregando um pote de água. Esse seria um sinal bastante visível, pois não era comum um homem fazer tal serviço. Esse trabalho normalmente seria feito por uma mulher. Uma ampla sala também mobiliada e pronta seria outro sinal. Jesus preparou tudo e planejou esse momento. Isso é importante a gente aprender essa lição. Não foi algo feito de última hora, foi tudo muito bem planejado. Não haverá qualquer fermento no recinto para não invalidar a celebração da Páscoa. Tudo acontece exatamente como Jesus prevê, e suas instruções vão dando sinais a respeito de quem ele é, o Messias tão esperado. Jesus está assumindo nesse momento, publicamente, sua identidade, sem qualquer hesitação ou segredo a partir de agora. O momento chegou, a hora chegou. A Páscoa incluía certos elementos que os discípulos enviados deveriam achar e preparar, sem imaginar que Jesus instituiria o que celebramos hoje, como ceia do Senhor.
O cordeiro era necessário para lembrar como os israelitas foram protegidos pelo sangue do cordeiro. E nós hoje somos protegidos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pão sem fermento serviria para lembrar que saíram às pressas do Egito, lugar da escravidão. E nós devemos ter pressa em sair da escravidão dos nossos pecados e caminhar em direção ao Cordeiro de Deus. Ervas amargas faziam parte dessa refeição para lembrar o duro período de escravidão no Egito. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, lembrariam que deveriam estar prontos rapidamente. E nós também devemos ter prontidão, vestidos com a couraça da justiça e com a sinceridade e a verdade, para que nós possamos caminhar sempre ao lado de Jesus. Tudo está pronto. Jesus e os 12 chegam ao local escolhido às 6 horas da tarde de quinta-feira, lembrando que para os judeus já é o próximo dia, pois media-se o dia do pôr do sol a outro pôr do sol. Tudo está pronto e todos tomam seus lugares. E agora Jesus vai fazer uma revelação triste. Pelo Evangelho de João, nós sabemos que Jesus deu uma grande lição de serviço com humildade a todos os discípulos, lavando os pés de todos eles, inclusive do traidor. E depois disso, ele anuncia a triste notícia da traição. Isso não será surpresa para ele, pois ele compreende que para isso ele veio. Um dos seus colegas íntimos será o seu traidor. Que decepção, que notícia triste. O ambiente de fraternidade, ou seja, uma reunião entre irmãos, pela refeição da Páscoa, aumenta a gravidade da ofensa, pois só amigos íntimos sentam-se à mesa. Mas ainda assim, um deles será o traidor. Há pouco tempo atrás, os discípulos, eles discutiram sobre quem é o maior no reino de Deus. E Jesus deixou bem claro que aquele que serve a todos será o maior. E agora eles estão discutindo sobre quem é o pior entre eles. Todos, um por um, dizem, não sou eu. Ou perguntam, sou eu? Tristeza toma conta daquele ambiente, daquele lugar. Tomam conta de todos os presentes. Quando Jesus acrescenta que o traidor está usando a mesma tigela de molho de ervas amargas que ele está usando. O pão sem fermento, chato, serve como colher para pegar as comidas nas tigelas comuns, e isso aumenta a intimidade. Tudo isso revela que a intimidade de servir-se entre eles também aumenta a gravidade da traição. Como pode um amigo trair o seu amigo? Quando Jesus diz, ai daquele, esse ai de Jesus mostra sua própria compaixão, mostra sua própria maneira de dar ainda oportunidade ao traidor, porque ele sabe que a condenação será terrível para ele. Ainda assim, ele decide dar continuidade no seu plano de traição. Jesus aceita o plano do Pai para si, mas lamenta profundamente a falta de amor de um dos 12. Para o traidor haverá condenação total. Portanto, a frase seria melhor que ele nunca tivesse nascido é para mostrar que Jesus não está satisfeito, alegre com a continuidade desse plano maligno pelo traidor.
pois nascer para atrair o Filho de Deus é como desperdiçar a vida inteira. E infelizmente muitas pessoas hoje caem na traição a Jesus, vivendo a sua vida à sua própria maneira. Contudo, como Judas, cada um é responsável por sua ação, pois Judas escolheu o caminho do pecado e muitos hoje escolhem também o mesmo caminho. As palavras de Jesus soam como um apelo que ele recusa. E hoje, quando Jesus é anunciado, muitos também têm recusado. Não é para pensar que Judas é mero fantoche nas mãos de Deus ou do mal. Ele tem escolha, mas escolhe errado, escolhe o caminho do pecado. Não é fatalismo, é falta de amor ao Senhor. Vale a pena refletirmos quanto amor você tem demonstrado ao Senhor, com a sua vida, com a sua conduta. A refeição da Páscoa, nesse momento, serve de preparativo para a morte de Jesus, pois agora Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo de uma vez por todas. A presença de pecado à mesa da intimidade, choca, porém ilustra com clareza a razão da morte de Jesus. Ele morreu pelo pecado de todos. Jesus morre para livrar os homens do pecado e da condenação que este traz. Por mais desagradável que pareça, cada homem, cada mulher que peca, que decide viver a vida de acordo com seu próprio modo, é um tipo de Judas, pois está traindo o seu Senhor. O pecado precisa de perdão e somente a morte de Jesus pode dar e ninguém mais. Portanto, antes de malhar Judas, se arrependa e confesse seus pecados a Deus. E se ainda não obedeceu ao Evangelho de Jesus, que salva e que nos aproxima de Deus e que nos dá a oportunidade de um dia estar com Ele, obedeça ao Evangelho, seja batizado para a remissão dos seus pecados e caminhe junto com Jesus. Mas não julgue Judas, julgue a si próprio. Arrependa-se dos seus pecados e viva de acordo com a vontade de Jesus. Que Deus te abençoe.